Fala, torcida coral. O momento é decisivo e não tem mais espaço para dúvida. Chegou a hora da verdade pro Santa Cruz. E neste vídeo, a ideia é fazer uma reflexão sincera, direta, sobre o que representa esse próximo confronto, esse primeiro duelo que pode começar a desenhar o tão sonhado retorno à Série C do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que ainda tem o jogo da volta, mas a real é que, num mata-mata desse nível, muita coisa se decide no primeiro jogo. Quem sai na frente, mesmo que por pouco, já entra em campo na volta com outra cabeça. E é sobre isso que a gente precisa conversar com seriedade. Diferente do que eu mesmo falei antes daquele jogo contra o Altos, quando a gente achava que tinha que resolver tudo em casa, agora a experiência está começando a mostrar outro caminho. A verdade é que a Série D ensina, e ensina do jeito mais duro. A gente vai aprendendo com o tempo, com os jogos, com os erros e acertos. Esse formato novo, esse modelo de mata-mata no acesso, exige outra mentalidade. Em 2011, quando o Santa subiu para a Série C, o cenário era outro, o regulamento era outro, o caminho era diferente. Agora é pancada atrás de pancada. Cada jogo é uma guerra. A real é que é a primeira vez que o Santa Cruz chega nesse ponto do campeonato com esse formato de disputa. Em 2022 a gente até chegou nas oitavas, mas não passou. Em 2023 a gente nem chegou no mata-mata, caiu na fase de grupos. Em 2024, sequer teve calendário. Então agora, em 2025, finalmente a gente está nesse momento, jogando o mata-mata do acesso com um formato tão cruel quanto competitivo. E se tem uma coisa que essa competição está deixando escancarada é que não existe jogo fácil. É raro ver goleada, é raro ver placar largo. Aqui é 1-0 suado, 2-1 chorado, empate brigado. Cada centímetro do campo é disputado como se fosse o último. E aí entra o ponto central desse vídeo: qualquer vantagem, por menor que seja, é extremamente valiosa. Quem entra nesse mata-mata achando que só goleada resolve, não entendeu a competição. Um gol pode ser o diferencial entre o sonho e o fim da temporada. Muita gente ainda diz que 1-0 não é placar. Que tem que ser 2, 3, que tem que liquidar no primeiro jogo. Mas quem acompanha a Série D sabe que não é assim que funciona. A gente viu isso nas oitavas. Jogos truncados, pegados, cheios de tensão. A galera não tem ideia do quanto é difícil abrir 2 gols de vantagem num confronto desses. Os times se conhecem, se estudam, se anulam. É tudo muito nivelado. Não tem essa de favoritismo que pesa. E tem mais, esse primeiro jogo em casa tem um peso imenso. A pressão da torcida, o calor do Arruda, a força do nosso mando. Mas isso só vira vantagem de verdade se a gente conseguir transformar em resultado. Por que não adianta empurrar, cantar, fazer a festa, se na hora do apito final o placar tá igual? A gente precisa sair na frente. 1-0? Serve demais. 2-1? Maravilhoso. Mas qualquer vantagem precisa ser valorizada. Porque levar essa vantagem para Natal pode fazer toda a diferença. O que não dá é para repetir o que rolou contra o Altos. A gente veio com a mesma ideia de resolver aqui e acabou saindo com 0-0 que complicou tudo. Claro que todo mundo quer ver um placar confortável, mas a realidade é dura. Nessa fase, os times dão a vida. Ninguém quer ser eliminado. Ninguém aceita perder. E como é que a gente sabe disso? Porque a própria trajetória dos outros confrontos mostra isso. Basta olhar o que o América de Natal passou contra o Imperatriz. O América venceu fora por 1-0 e achou que tinha matado o confronto. Mas quando recebeu o Imperatriz em casa, tomou um sufoco daqueles. O Imperatriz entrou em campo como se fosse a última chance da vida, e não era exagero. Porque na Série D, quando o time é eliminado, acabou o ano. Não tem calendário, não tem salário, não tem mais competição. É desemprego na certa. Os jogadores sabem disso. Eles jogam como se o futuro dependesse de cada bola. Porque depende mesmo. E foi o que aconteceu. O América sofreu até o último minuto. Teve gol anulado, pressão, desespero.
E só não foi pros pênaltis porque, justamente, tinha aquela vantagem do primeiro jogo. Aquele golzinho fora de casa salvou. Do outro lado, o Santa Cruz não teve essa vantagem. Empatou aqui, empatou lá, e foi pros pênaltis. E a gente sabe o que isso representa. Jogo em Teresina, calor, tensão, nervosismo. E por pouco a gente não ficou de fora. Então agora não pode ter esse erro de novo. Não dá para deixar para decidir tudo fora. Tem que fazer a nossa parte no Arruda. Tem que sair com alguma vantagem. Nem que seja mínima. Nem que seja no sufoco. Porque 1-0, nessa Série D, é ouro puro. O jogo volta diferente, a preparação do adversário muda, a confiança do nosso time cresce. E se eles vierem para cima em Natal, a gente pode matar nos contra-ataques. Mas sem vantagem, tudo fica mais tenso, mais perigoso. A gente viu também o Asa de Arapiraca, que venceu fora e empatou em casa. Tá aí outro exemplo de como essa vantagem mínima faz diferença. É o tipo de competição que não perdoa vacilo. Todo detalhe conta. E detalhe, nesse nível, é fazer um golzinho aqui. É jogar com inteligência, não se expor demais, mas também não desperdiçar a chance de construir o placar. Se der para fazer 2, 3, ótimo. Mas se só sair um, também tem que ser comemorado como uma vitória gigante. Porque é isso que é. Agora, outro ponto que tem mexido com o torcedor é a questão dos ingressos. Tá uma loucura. Entrei no site para ver e simplesmente sumiu. Vários setores já esgotados, outros nem aparecem mais. Muita gente tentando, atualizando, e nada. É sinal de que a torcida tá junto. Que a massa coral entende a importância desse jogo. Que sabe o que tá em jogo. E por isso mesmo, cada um que for pro estádio tem que ir com sangue nos olhos, com o coração pulsando no escudo. Porque é esse tipo de apoio que carrega o time nas costas quando a perna começa a pesar. A procura tá absurda. Parece até final de campeonato. Mas não é para menos. O que tá em disputa é muito mais que um acesso. É um respiro, uma sobrevida, uma reconstrução. O Santa Cruz passou por anos difíceis, sem calendário, sem rumo, e agora tá diante da chance real de mudar essa história. Não tem como não se emocionar, não tem como não se envolver. É o jogo mais importante dos últimos tempos, talvez da última década. Porque ele pode recolocar o clube no caminho de onde nunca deveria ter saído. E se do outro lado tem o América de Natal, um clube tradicional, com camisa pesada, com torcida apaixonada, a gente tem que respeitar. Mas respeitar não é temer. É se preparar com seriedade. É estudar bem o adversário, como o Marcelo Cabo tá fazendo, montar o time certo, entrar com a cabeça no lugar e com o coração no jogo. Porque é isso que vai fazer a diferença. Não adianta só vontade. Tem que ter estratégia. Tem que ter entrega. E principalmente, tem que ter equilíbrio. Esse elenco já mostrou que pode competir. Já mostrou que pode brigar. E agora tem a chance de escrever um capítulo novo na história coral. Um capítulo que pode ser lembrado por muito tempo. Mas tudo começa no próximo sábado. É ali, diante da nossa torcida, no nosso caldeirão, que a gente pode dar o primeiro passo rumo ao acesso. E para isso, qualquer vantagem é bem-vinda. 1-0 vale sim. Um gol pode mudar tudo. E a gente precisa entender isso antes que seja tarde demais. Vamos com tudo. Vamos com raça. Vamos com inteligência. Porque o Santa Cruz merece. A torcida merece. E esse clube precisa voltar a respirar. O acesso é o objetivo, é a meta, é o sonho. E começa agora. No primeiro jogo. No primeiro apito. No primeiro grito. Então, simbora! E não dá para falar dessa batalha sem olhar com atenção para tudo que envolve o momento atual. Porque se o jogo de sábado já carrega o peso da história, o contexto em volta dele só multiplica essa carga emocional. É uma temporada inteira depositada nesse confronto.
É a esperança de um torcedor que ficou tempo demais engolindo decepção, tropeço, humilhação, vendo o Santa fora das divisões principais, sem calendário, sendo lembrado mais pelos problemas do que pelas glórias. Agora não. Agora é a chance de virar essa página. A torcida já entendeu isso. A movimentação é prova viva do quanto esse jogo mexe com as emoções da galera. A dificuldade para encontrar ingresso, os relatos de gente tentando desde cedo, atualizando o site, procurando alternativa, tudo isso mostra que o Arruda vai ser um caldeirão. E que ninguém quer ficar de fora. Porque não é só mais um jogo. É a oportunidade de recomeçar. E quando a arquibancada compra essa ideia, o time sente. O jogador percebe o peso da camisa, o poder da massa coral, e entra em campo com um outro espírito. E é isso que a gente espera ver em campo. Não é só vontade, não é só garra, é consciência. É saber que cada lance importa. Que não dá para errar passe bobo, que não dá para vacilar em bola parada, que não dá para desperdiçar chance clara. Porque o América é time experiente. É equipe que sabe explorar vacilo. E numa disputa tão equilibrada, às vezes um erro define. Por isso é que o trabalho do técnico precisa ser cirúrgico agora. Cada detalhe de preparação pode influenciar no desfecho da partida. É hora de estudar o adversário como nunca. O Marcelo Cabo, pelo que vem mostrando, tá atento. Ele sabe que o América é forte, que tem qualidade, que vai brigar até o fim. Mas ele também sabe que o Santa tem força, tem camisa, tem elenco para bater de frente. E o que pode fazer a balança pender pro nosso lado é o fator casa. É transformar o Arruda num ambiente hostil pro adversário. É fazer o América sentir o peso de jogar aqui, de segurar o ímpeto do nosso ataque, de aguentar a pressão da arquibancada empurrando o tempo inteiro. E falando em ataque, a gente precisa ser mais eficiente. Porque no mata-mata não tem margem para desperdício. Um chute para fora, uma bola que bate na trave não entra, uma escolha errada num contra-ataque, tudo isso pode custar a classificação. E é justamente por isso que, mais do que volume de jogo, a gente precisa de precisão. Não adianta chutar 20 vezes e não acertar o alvo. É melhor finalizar 5 e guardar uma. Porque nessa fase, um gol é ouro. Um gol pode decidir o acesso. E se tem algo que tem que ser trabalhado com seriedade é o psicológico do elenco. A Série D é ingrata. Eliminações aqui não significam só uma derrota no campo. Significam férias antecipadas, salários suspensos, contratos encerrados. Tem jogador que entra nesse jogo sabendo que, se perder, pode passar meses sem clube. Isso mexe com a cabeça. E pode ser usado a favor ou contra. Quem souber canalizar essa pressão da forma certa, cresce. Quem deixar o nervosismo dominar, desmonta. É aí que entra o papel da comissão técnica, da diretoria, dos líderes de elenco. A preparação precisa ir além do físico. Precisa ser mental. Precisa ser emocional. O Santa Cruz não pode entrar em campo carregando o peso do fracasso recente. Tem que entrar olhando para frente, com a mentalidade de quem vai resolver o jogo ali, naquele campo, diante da sua gente. Por que ficar se lamentando por anos anteriores não vai resolver? O momento é agora. É essa a chance que tá posta na mesa. E pode não ter outra. O que a gente quer ver é um time vibrando, mordendo, jogando com alma. É o Santa que representa a sua história. Que sabe o que é carregar a cruz no peito. E mais do que isso, que sabe da responsabilidade que tem com a torcida. O torcedor já fez sua parte. Já comprou ingresso, já mobilizou a galera, já mostrou que está disposto a carregar o time nas costas. Agora é a vez dos jogadores devolverem isso em campo. E não precisa ser com show, não precisa ser com goleada. Basta com entrega, com atenção, com intensidade. Se a gente abrir o placar, o jogo muda. O adversário sente. O América vai ter que sair mais, vai ter que se expor. E aí é onde a gente pode crescer ainda mais. Porque o Santa é perigoso no contra-ataque. Tem jogadores velozes, que sabem explorar espaço. Mas isso só acontece se a gente souber construir a vantagem com calma, com inteligência.
Porque não adianta querer resolver tudo nos primeiros 15 minutos e depois cansar. O jogo é longo. O mata-mata é jogo de xadrez. Cada movimento conta. E tem outra coisa que precisa ser dita: esse grupo do Santa Cruz merece crédito. Por tudo que passou, por tudo que superou, por ter chegado até aqui mesmo com tantas dificuldades. A gente sabe que o elenco não é o mais caro, que não teve o maior investimento, mas tem alma. Tem gente ali que entendeu o peso da camisa. Que se identificou com a missão. E agora, mais do que nunca, esses caras precisam ser lembrados disso. Porque é na hora da decisão que a identidade faz diferença. Que a camisa pesada pesa mesmo. Do outro lado, o América vem forte, sim. Mas também vem impressionado. A torcida deles também cobra. Também exige. Também quer o acesso. E essa pressão pode jogar a favor do Santa, principalmente se a gente souber conduzir bem o primeiro jogo. Se construir a vantagem, o jogo desse jogo não é só mais um confronto de quartas de final da Série D. É muito mais que isso. É um divisor de águas. E o que a gente precisa é foco. Nada de euforia antes da hora. Nada de achar que só porque a torcida vai lotar o estádio o jogo já tá ganho. Pelo contrário. Isso aqui é guerra. É disputa até o último segundo. E só vai passar quem tiver mais concentração, mais sangue nos olhos, mais coração na chuteira. E esse é o espírito que o Santa precisa encarnar. O espírito de quem não aceita mais ficar para trás. De quem cansou de ver o clube apagado e quer acender de novo o brilho dessa estrela. E é por isso que, nesse sábado, cada passo dentro de campo precisa ser dado com a certeza de que a vitória é possível. Com a convicção de que qualquer vantagem é gigante. Com a consciência de que 1-0 pode ser o início de uma nova era. Porque esse placar, por mais simples que pareça, pode abrir as portas da Série C e recolocar o Santa Cruz no trilho da reconstrução. Então, que venha o América. Que venha o desafio. Porque o Santa Cruz está pronto. Tá ferido, tá calejado, mas tá vivo. E com a força da arquibancada, com o suor dentro de campo e com o grito entalado na garganta de uma nação inteira, o Santa pode, sim, sair vencedor. E esse pode ser o primeiro passo de uma história que ainda vai ser contada com orgulho por muitos e muitos anos. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Ronaldo Fenômeno, ídolo absoluto do futebol brasileiro e referência global dentro e fora dos gramados, voltou a movimentar o mercado esportivo de forma surpreendente. Segundo rumores recentes que circulam nos bastidores do futebol pernambucano, o ex-atacante fez uma proposta bilionária inédita para adquirir o Santa Cruz, clube tradicional de Recife que vem lutando para se estabilizar financeiramente nas últimas temporadas. Fontes próximas à diretoria Corais afirmam que Ronaldo estaria disposto a investir cifras nunca antes vistas no futebol nordestino, com o objetivo de transformar o clube em uma potência não apenas nacional, mas também internacional. O impacto de uma possível negociação desse porte repercutiu imediatamente entre torcedores, jornalistas e especialistas, gerando um verdadeiro burburinho nas redes sociais e nos meios de comunicação esportivos. Há quem afirme que o fenômeno não vê apenas uma oportunidade de negócio, mas também uma chance de resgatar a tradição de um clube que já foi protagonista de grandes histórias no futebol brasileiro. Detalhes sobre como seria estruturado o aporte financeiro ainda são obscuros, mas a expectativa de ver Ronaldo à frente do Santa Cruz já alimenta especulações sobre contratações de impacto, melhorias na infraestrutura do clube e até uma reformulação completa da gestão administrativa e esportiva. A proposta, segundo relatos de bastidores, teria sido formulada de maneira extremamente sigilosa, envolvendo assessores próximos a Ronaldo e consultores especializados em negociações de alto nível. Fontes indicam que o valor apresentado ultrapassa a casa de bilhões, incluindo não apenas a compra das ações do clube, mas também aportes financeiros para reforços, modernização do estádio, academias e centro de treinamento. A notícia provocou reação imediata entre torcedores do Santa Cruz, que se dividiram entre otimismo e ceticismo, refletindo a magnitude de uma transação que poderia alterar o cenário do futebol nordestino.
Comentários em redes sociais já indicam que a chegada de Ronaldo como dono do clube poderia atrair novos patrocinadores, parcerias internacionais e até novos investidores dispostos a apostar na revitalização de um time histórico. Especialistas em marketing esportivo sugerem que a imagem do fenômeno, combinada com a tradição do Santa Cruz, seria capaz de criar uma sinergia única, capaz de transformar o clube em uma referência no futebol brasileiro moderno, inclusive influenciando a popularidade do futebol do Nordeste frente ao restante do país. Nos bastidores da diretoria, a movimentação provocou uma série de reuniões emergenciais para analisar a viabilidade da proposta. Segundo rumores, alguns membros mais antigos da gestão do Santa Cruz estariam receosos com a complexidade de uma negociação tão grande e com a pressão que a presença de Ronaldo poderia gerar. Entretanto, a maioria parece favorável à ideia, considerando que o investimento poderia sanar dívidas históricas e proporcionar uma reorganização completa das finanças do clube. Comentários anônimos de fontes próximas à diretoria indicam que a expectativa é que, caso a negociação se concretize, o Santa Cruz poderia lançar campanhas de marketing inovadoras, atrair talentos de renome e revitalizar a base de formação, criando uma estrutura capaz de produzir novos craques. Enquanto isso, torcedores se mobilizam em redes sociais, manifestando apoio à entrada de Ronaldo, mas também questionando se o ídolo conseguirá conciliar sua agenda internacional com a gestão de um clube tão exigente. O clima de mistério e expectativa aumenta, com especulações sobre possíveis anúncios que poderiam acontecer ainda nos próximos dias, acendendo debates entre especialistas, jornalistas e apaixonados pelo futebol nordestino. A repercussão nacional também não demorou a surgir, e comentaristas esportivos de várias emissoras já dedicam minutos consideráveis para analisar o possível impacto da entrada de Ronaldo como dono do Santa Cruz. Há quem compare o movimento a casos internacionais de ídolos que assumiram clubes e conseguiram transformá-los, mas também surgem alertas sobre os riscos de uma operação bilionária em um cenário econômico desafiador. Informações extraoficiais indicam que Ronaldo estaria comprometido em implantar um modelo de gestão moderno, inspirado em experiências bem-sucedidas na Europa, o que incluiria a criação de departamentos especializados em marketing, comunicação e captação de recursos, além da profissionalização completa das categorias de base. Para os torcedores, a expectativa de ver estrelas internacionais vestindo a camisa coral, mesmo que inicialmente em amistosos ou parcerias, já gera entusiasmo e esperança de dias mais vitoriosos. Rumores ainda sugerem negociações paralelas envolvendo clubes internacionais interessados em formar alianças estratégicas com o Santa Cruz, aproveitando a visibilidade proporcionada pelo investimento e pela presença de Ronaldo, reforçando a ideia de que o clube poderia entrar em um novo ciclo de relevância, não apenas nacional, mas também no contexto global. Enquanto a comunidade esportiva digere a notícia, o clima entre torcedores e jornalistas permanece de total expectativa, com debates intensos sobre o que a presença de Ronaldo significaria para a identidade do clube e para o futebol do Nordeste como um todo. Rumores indicam que uma assembleia extraordinária poderia ser convocada nos próximos dias para discutir os termos da proposta e avaliar os impactos legais e administrativos de uma aquisição dessa magnitude. Apesar da especulação intensa, ninguém ousa afirmar com certeza qual será o desfecho, o que mantém viva a narrativa de uma negociação que poderia mudar completamente a trajetória do Santa Cruz. Alguns analistas ressaltam que a visibilidade midiática e o carisma de Ronaldo poderiam atrair não apenas investimentos, mas também uma nova geração de torcedores, fortalecendo a marca do clube e garantindo presença nos principais torneios e mídias esportivas. A expectativa é que, se concretizada, a operação transforme o Santa Cruz em um modelo de clube moderno, com equilíbrio financeiro, estrutura profissionalizada e, sobretudo, capacidade de competir em alto nível, elevando a tradição coral a um novo patamar e inspirando outros clubes do Nordeste a sonhar com projetos de grande envergadura. O burburinho continua crescendo e a atenção de toda a imprensa esportiva do Brasil se volta para Recife, onde a movimentação em torno do Santa Cruz tem potencial para dominar as manchetes nos próximos dias. Torcedores, jornalistas e especialistas especulam sobre os próximos passos de Ronaldo e sobre a viabilidade de implementar mudanças profundas em um clube com histórico complexo, dívidas e necessidade de reorganização administrativa. Entre rumores de contratações, modernização de estádio e implementação de academias de alto nível, a cidade se agita com a possibilidade de presenciar uma transformação sem precedentes no futebol local.
Alguns torcedores sonham com muda mais o burburinho, e que, caso a negociação avance, o Santa Cruz passe a figurar entre os principais centros de investimento e inovação no esporte brasileiro, consolidando Ronaldo não apenas como ídolo dentro das quatro linhas, mas como protagonista em um projeto de transformação radical, capaz de mudar para sempre a história do Clube Coral. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.